Voltamos com a nossa aula sobre métodos e aplicações da biogeografia, nossa aula 8, parte 2, onde nós iremos conhecer a técnica da biogeografia cladística. Vamos conhecer aqui 3 fundamentos da biogeografia cladística que vai servir para compreendermos a base desse estudo biogeográfico. A princípio, nós temos a biogeografia cladística trazendo como principal fundamento a sistemática filogenética, que é um método, né, de classificação de seres vivos, que vai ser fundamentado aí na ancestralidade evolutiva dessas espécies. Então, a sistemática filogenética ela trouxe para a biogeografia cladística a possibilidade de inferir as relações filogenéticas dos táxons sobre uma metodologia mais rigorosa e objetiva, certo? Estudar a perspectiva evolutiva dessas espécies não é algo fácil. Então, ela trouxe pela primeira vez, né, uma concepção técnica e científica mais exata para compreender como se dá a evolução desses táxons, certo? Outra perspectiva do estudo da biogeografia cladística é que ela está fundamentada principalmente na premissa de que existe uma correspondência entre o relacionamento filogenético dos táxons e o seu padrão de distribuição com a história geológica da Terra. Ou seja, a biogeografia cladística ela entende que os princípios, né, de análise da filogenética ela não pode deixar de considerar a história geológica da Terra, no sentido de que essa história apresenta diferentes eventos naturais, como deriva continental, como processos de vicariância, ou seja, de construção de barreiras que determinaram o isolamento de espécies e transformaram, né, a concepções como espécies endêmicas, que são classificações dadas a partir não somente das barreiras físicas, mas também de eventos geológicos. E em terceiro, nós temos que a biogeografia cladística ela vai considerar, identificar as áreas de endemismos. É uma etapa, né, que vai o quê? Demandar obrigatoriamente uma análise dessa classificação evolutiva das espécies, certo? A história desse táxon ele vai depender do estudo de uma classificação histórica evolutiva, né? E a partir dessas 3 concepções, dessas premissas, nós iremos apresentar as técnicas da geografia cladística. Primeiramente, a geografia cladística leva em consideração o cladograma, certo? O que é que vem a ser, na verdade, essa terminologia que nós conhecemos como clado, certo? Na perspectiva da evolução das espécies, nós temos que o clado ele é um ramo, um grupo de organismos que tem origem em um único ancestral comum, exclusivo. Então, o que se chama clado, geralmente são esses ramos de árvores que nós temos aqui nesse gráfico, que vai mostrar a que nós chamamos de grupos de espécies com um ancestral comum exclusivo. Como ler aqui um cladograma? Certo? Essa aqui é uma técnica bastante interessante. Vamos lá. Então, ele é uma representação gráfica que tem por objetivo expor as relações, certo, entre parentesco de diferentes espécies
baseada nesse conceito, que é o conceito de sistemática filogenética. Então, a espécie, considera aqui a espécie A, a espécie B e C, que são as espécies terminais. Mas esse cladograma ele vai apresentar uma história evolutiva dessas espécies. Primeiramente, o que nós chamamos aqui de raiz, vai apresentar a história comum entre a espécie A, B e C. Por exemplo, esse nó aqui ele vai apresentar o clado, a cladogênese, ou seja, o ancestral comum entre A, B e C. Da mesma forma, esse nó vai apresentar o quê? Uma história evolutiva sobre o ancestral comum entre A e B. Esse ramo, certo? São caminhos do cladograma que são representados, né, pelas novidades evolutivas. E cada um desse nó apresenta o que nós chamamos de apomorfias de cada grupo, que são características que diferem as espécies anteriores das espécies posteriores. Então, esse é um cladograma. Aqui ele apresenta ao lado aqui a anagênese, certo? Que é esse processo que nós conhecemos, que nós vimos na aula passada, sobre a evolução progressiva das espécies, né? Essa linha do tempo aqui vai apresentar uma anagênese que envolve o evento de ramificação do cladogênese. Então, a leitura do cladograma ele se faz também não somente em eventos que envolvem as genealogias, as relações filogenéticas. Ela vai envolver também eventos geológicos que vai determinar toda essa ramificação evolutiva das espécies. E é o que nós veremos mais à frente. Observe aqui, isso aqui é um cladograma de área, certo? Esse cladograma de área ele vai ser uma representação gráfica também de grupos, né, de espécies que foram também evoluindo segundo eventos geológicos. Então temos que essa perspectiva de entender, né, o chamado cladograma taxonômico de área, você vai substituir o nome dos táxons, como vocês podem ver aqui não tem o nome dos táxons, aqui tem o nome das áreas geográficas, os continentes, que apresenta espécies de endemismo. O que é que se faz no cladograma de área? Nós substituímos o nome do táxon pela sua área de endemismo. Então, existe uma correspondência entre as histórias geológicas e a história biológica. Então, o cladograma taxonômico de área, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o que nós chamamos de cenário. Ele vai apresentar um cenário geológico, certo? Denotando uma sequência de eventos de fragmentação de área que vai ser lido, né, como sendo fatos fundamentais para o desenvolvimento de táxons e suas áreas de endemismo. Então, o fator geológico é fundamental para o desenvolvimento do cladograma de área. Observe que aqui nós temos 4 cenários de cladogramas de área. Esse primeiro aqui, nós temos vamos ler aqui. Esse primeiro aqui, nós temos aqui uma representação de 4 continentes, certo? A Europa, a América do Norte, a América do Sul e a Austrália, que representa aqui, está representando o que nós chamamos, né, de área consensual de Alfa Arbórea.
mosquitos quirodomíneos, moscas e chilotinas. Aqui essa representação geológica, ela apresenta que eles estão distribuídos em 4 continentes. Da mesma forma, nós temos aqui o cladograma de área de fragmentação dos continentes a partir, né, da fragmentação da Laurásia e do supercontinente Gondwana, que foi responsável, a Laurásia, né, pela sua fragmentação, foi responsável pelo surgimento da Europa e da América do Norte. E o Gondwana, ele foi responsável pelo surgimento da América do Sul e Austrália. Como vocês podem ver, a Gondwana aqui sendo responsável pela formação da América do Sul e também da Austrália, nessa direção aqui, certo? América do Sul e Austrália. Cladograma de área de sapos lídeos, que é o cladograma C, que mostra a representação, né, dos nós. Então temos que, considerando os eventos geológicos, observe-se que o sapo, esse táxon, ele tem uma história comum aqui no Gondwana, certo? No caso, Gondwana não, na Laurásia. Exato. A história evolutiva desse sapo, ele vai ter uma história em comum aqui no continente da Laurásia, que se fragmentou em quê? Em Europa e América do Norte. A sua difusão na América do Sul e na Austrália foi feita de forma independente, certo? Temos aqui os nós que representam a história comum. Então, toda essa leitura envolve eventos biológicos e geológicos. Cladograma de área de moscas cifídeas. Temos aqui a história comum entre a perspectiva geológica de separação dessas espécies. Então, temos um nó aqui, certo? Que vai representar que antes da fragmentação dos continentes, temos o Gondwana, certo? E a Laurásia como pontos ou centros de dispersão dessa espécie. No caso, a Europa, a América do Sul e a Austrália, elas vão apresentar aqui uma história em comum entre essa especiação, entre a difusão espacial dessas moscas. Então, o que vai indicar esse cladograma D aqui em relação à área de moscas cifídeas aqui, a história comum dessa espécie começa aqui no continente Gondwana, certo? Que vai envolver, certo? Que vai envolver o continente australiano, sul-americano, certo? E parte da Europa. Vocês podem ver aqui. Então, aqui é a história comum. Uma vez fragmentado, nós temos aqui a Europa se fragmentando e a América do Sul, certo? Temos aqui um movimento que vai apresentar a história geológica de separação, né, espacial dessas espécies, que ela é encontrada, né, em diferentes continentes. Vamos entender um pouco melhor como se dá a construção do cladograma de área, transformação de um cladograma taxonômico, né, em um cladograma de área. Observe que essa representação aqui vai mostrar, a princípio, uma área onde existem 3 espécies, certo? Essa área aqui, ela está inalterada, não está fragmentada. Então, com o tempo, nós temos o primeiro processo de fragmentação dessa área aqui.
ela vai se fragmentar e o processo de fragmentação ela vai separar a espécie B e C, né, a espécie 2 e 3, numa área chamada B e C. Então elas estão juntas, ela foi separada, seja por um evento, né, de vicariância, como deriva continental, ela vai separar as espécies 2 e 3 da espécie 1. Então temos a área A e a área B e C juntas. No segundo processo de fragmentação, nós temos as três espécies separadas em três áreas diferentes. Então, o cladograma de área ele vai apresentar o quê? Uma história comum entre as espécies. Uma vez que as espécies estavam juntas, nós lemos aqui o nó, que é essa areazinha aqui. Uma vez que ela está inalterada e não está fragmentada. Com o tempo, o processo de fragmentação vai transformar, certo? E vai bifurcar. Isso aqui é a ancestralidade espacial da espécie 2 e 3. Vai estar aqui. Então, ela vai bifurcar para uma área B e C. Então, eles vão ter uma história em comum, certo? A área B e C ela vai ser a área comum de difusão das espécies 2 e 3. E, no momento em que nós observamos essa fragmentação, nós conseguimos rastrear o caminho, né, evolutivo, geológico, dessas espécies em continentes e também em regiões espalhadas na superfície terrestre. Então, temos uma diversificação biológica sendo influenciada pela fragmentação de áreas. Esse é o cladograma, nós chamamos cladograma taxonômico de área. Ele vai fazer essa correspondência, certo? Entre histórias geológicas e biológicas de cada táxon. Então ele apresenta um cenário geológico, como vocês estão vendo aqui, e vai apresentar, né, como numa classificação de cladograma eles podem ser lidos. Então temos essas hipóteses de relacionamento entre unidades de diferentes áreas, né, juntamente com a análise da distribuição desses táxons. Então, existem as dicotomias presentes em cada uma dessas histórias evolutivas. Então, temos um cladograma taxonômico sendo transformado em cladograma taxonômico de área. Então, temos aqui, por exemplo, três espécies. Tem a anfíbia, a briófita e a crustácea. Considerando esse cladograma taxonômico aqui, nós temos o quê? Nós temos a espécie A2, A1, A3, A4 e as áreas de ocorrência dessas espécies. Temos que a espécie, por exemplo, a espécie 3, ela se encontra onde? Na América do Sul. A espécie 1, na Austrália. A espécie 2 aqui no Sudeste Asiático, na Índia, no Sudeste Asiático. E aqui na África Meridional, a espécie A4. Então, como nós transformamos esse cladograma taxonômico em um cladograma taxonômico de área? Nós substituímos, certo, a representação, certo, das espécies em representação das áreas em que elas ocorrem. Então, tendo que a espécie A1 está na Austrália, então o cladograma vai representar aqui essa primeira classificação como uma área, né, de ocorrência na Austrália. A espécie A2, como vocês podem ver, está aqui no Sudeste Asiático. Então, ele vai receber aqui a terminologia, a representação dessa área do Sudeste Asiático. Temos que a separação entre a América do Sul e a África, certo? Então, temos a deriva continental, onde esses continentes são fragmentados,
e a história comum entre a espécie 3 e 4. Então, esse nó aqui vai ser representado como? Vai ter um ancestral comum aqui, que é a África, certo? Nós vamos apresentar o quê? Um nó, que vai ser um ancestral, a área comum de dispersão da anfíbia, que foi a América do Sul e a África, certo? Da mesma forma, nós vamos encontrar essas relações com outras espécies, por exemplo, a briófita, certo? Nós observamos a mesma relação em que existe um nó que vai apresentar na América do Sul e África um ancestral comum entre a espécie B3 e a espécie B4. Mesma coisa vai acontecer com a crustácea. Nós observamos a área de ocorrência dentro do continente dessas espécies, desses táxons. Então temos aqui a ideia de compreender também o nó entre a espécie C3 e C4, que é o continente sul-americano e o continente africano. Então, observe a diversificação das espécies, um processo de fragmentação maior, onde nós iremos transformar aqui, ou tentar buscar a congruência entre a comparação de cladogramas taxonômicos e cladogramas taxonômicos de área. Então, nós temos aqui a transformação, certo, de taxonômico, né, de cladogramas taxonômicos e taxonômicos de área. Então, temos a primeira representação, por exemplo, a anfíbia. Está aqui a primeira representação em áreas. Temos uma segunda representação, que é justamente o cladogramas taxonômicos de área, considerando a difusão espacial, né, dos grupos da anfíbia. Então, temos aqui também um outro cladograma que vai representar a fragmentação da biófita, desses grupos aqui, desses grupos terminais ou espécies terminais, ele se espalha mais. Então, temos a ocorrência dessas espécies onde? Temos na Austrália, no Sudeste Asiático, no Sudeste Africano, na África Meridional, como também na América do Sul. Como é que nós vamos representar a distribuição terminal desses táxons no cladograma taxonômico de área? Nós vamos apresentar, certo, a sequência B1 na Austrália, a sequência B2 na Índia, certo? Ou no Sudeste Asiático. Vamos apresentar a sequência B4 e B5, certo? A sequência B4 e B5 separados, uma vez que 4 está na América do Sul e 5 está o quê? Na África. Então, a ocorrência do táxon, né, desse terminal B2 no Sudeste Asiático, ele vai estar isolado, certo? No caso, o B2 está na Índia, né? Só que as espécies, nós podemos classificar B3 e B4, elas vão se encontrar onde? Na América do Sul. Então, eu vou sequenciar esse cladograma de área como sendo a ocorrência na América do Sul, da B3 e B4. A mesma coisa eu vou fazer com a espécie B5 e B6. Vou sequenciá-las
no cladograma de área na África e apresentar a sua classificação. Então, fazendo a média de ocorrência, nós temos um cladograma resolvido de área, que vai apresentar basicamente a ocorrência da briófita em 4 fragmentos geológicos, sendo a Austrália, Índia, América do Sul e África, as principais rotas de distribuição dessas espécies. A mesma coisa vai ocorrer com a crustácea, certo? Temos aqui que a espécie C2 e C4 estão juntas na América do Sul. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou fazer o cladograma de área considerando, né, essa diferenciação. Então, aqui, C2 vai ser América do Sul, C4 também vai ser América do Sul. Uma representação comum, certo? Essas espécies terminais no cladograma taxonômico de área. E o cladograma resolvido de área também vai indicar um padrão, uma regularidade de distribuição entre cada uma das espécies, que é na Austrália, Índia, América do Sul e África. Esse outro cladograma vai apresentar uma distribuição regional, por exemplo, do camarão de água doce na América do Sul. Observe que o cladograma mostra que parece ser um relacionamento cladístico entre as espécies encontradas na áreas B, A e G. Certo? Nós temos aqui uma relação próxima dessas espécies. Quando se observa, né, essa distribuição regional aqui na América do Sul meridional, nós encontramos aqui a base de distribuição dessas espécies de gêneros relacionados, certo? Em determinadas localidades, ainda que nessa bacia hidrográfica, nesses cursos, nós temos aqui processos geológicos diferenciados, mas a dinâmica, a hidrodinâmica, ela aproxima a um processo de distribuição mediante a esse relacionamento cladístico. Então, as espécies encontradas nas áreas, por exemplo, B, A e G, B, A e G, ela se expande para as áreas A e H, certo? Observe aqui, elas estão se expandindo. Também observa, também há uma expansão dessas espécies aqui na área E e na área F. Aqui observa-se que esse cladograma ele vai representar uma distribuição de espécies de gêneros relacionados, certo? Bom, nós apresentamos os princípios do cladograma como sendo técnica mais usada na biogeografia cladística. Na próxima aula nós iremos analisar a perspectiva da biogeografia cultural. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.